ficar de pé, queridos. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor! Imagina a alegria dela. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Agora fala os nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. Aleluia. Era um motoqueiro ali. O texto vai dizer a ressurreição de Jesus, que nós estamos vivendo o terceiro dia da Semana Santa, né? Tivemos a sexta-feira da Paixão, sexta-feira onde crucificaram o nosso Jesus. Depois tivemos o sábado, conhecido como sábado de Aleluia. Quem ouviu? Sábado de Aleluia. E hoje, domingo, o dia que Jesus ressuscitou, o dia que Jesus saiu do seu túmulo, onde a pedra já estava removida, e ele saiu para ser exemplo para essa nação e ser o salvador dessa nação. Diz aqui o versículo 1, capítulo 20, no primeiro dia da semana, hoje, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava o quê? O que a pedra estava? Cadê? Senhor, tira essa mudez da igreja no nome de Jesus. Eu vou repetir. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem é? Qual o nome dele? João. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Olha, você vê aqui nessa noite, você sabe que Ele está aqui. Amém? Eles ficaram procurando: cadê Jesus? Onde puseram Jesus? Versículo 3: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Esse texto é tão rico em detalhes que nós temos a certeza que Jesus ressuscitou, porque todos os tecidos, como o pano e o lenço, permaneceram naquele lugar. Então Jesus estava naquele lugar, tiraram ele e deixaram ali a prova do crime. Ali começou a polícia técnica, os peritos. Começou aqui no sepulcro de Jesus. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha, os panos ficaram ali, o lenço. Eu não sei se você já viu no filme ou já leu esse texto. Jesus foi envolvido em um lençol de linho, e no seu rosto foi colocado um lenço quadrado, retangular, um lenço como a gente cobre um alimento, um lenço pequeno assim, só no rosto. E diz os historiadores esse lenço que como Jesus estava desfigurado, ensanguentado, caracterizou o rosto dele nitidamente.
os olhos, a silhueta do rosto, né? Então ficou marcado. Então não tinha como dizer, não, colocaram um lenço aí qualquer, colocaram um tecido, não, o tecido a qual envolveu Jesus, tiraram ele e deixaram ele, para que todos pudessem. Por isso está aqui, ó, pois ainda não tinham compreendido. Olha, então, versículo 8, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu o que? Jesus não, viu o que? O lenço, e viu o que? O tecido, viu o que? O lençol que estava forrando, cobrindo Jesus. E creu. Tem que ter a prova. Quando a gente olha para a cruz vazia, precisamos crer que Jesus um dia esteve aqui. Amém? Precisamos crer que Jesus um dia esteve aqui. E o som aqui está bom, essa? E vou ficar daqui. Ó, ali também está, mas aqui está mais, eu acho. Vou ficar daqui. Essa cruz hoje está vazia porque Jesus ressuscitou. Como aquele tecido é o exemplo, é a prova de que Jesus esteve naquele lugar. Poderiam desprezar a cruz, poderiam desprezar aqueles tecidos, a roupa, mas preservaram para dizer que Jesus passou por aí. Quando Jesus passa por algum lugar, deixa marcas. Quando Jesus passa por algum lugar, restaura. Quando Jesus passa por algum lugar, muda a situação. Aleluia. E Ele está passeando nessa noite aqui no nosso meio. Aproveite e glorifique o nome dele. E diz que o versículo 9: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Jesus falou: olha, eu vou morrer, vou passar por isso, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Precisava ser cumprida as palavras de Jesus. Tudo que Jesus falou se cumpriu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele, Jesus, dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Se você hoje orar, você vê 2 anjos vestidos de branco, o que você faz? Maria estava ali, trêmula, triste, perdeu seu filho, morreu Jesus. Maria, entretanto, olha o verbo, permanecer. Maria permaneceu no lugar. Mãe é mãe. Será que ela estava com um pressentimento bom de todo aquele cenário que ela acabou de ver? Ela acompanhou Jesus na Via Cruz, sexta-feira, um dia turbulento, complicado, Jesus sendo açoitado até a cruz, até o Monte Caveira, Monte Calvário, e aí ele morre. Tiram ele e colocam no túmulo. E diz aqui o texto, ó, Maria permanecia junto aonde? À entrada do túmulo, alegre, cantando louvores. Ela estava assim. Tem momentos que a gente quer cantar louvores, tem momentos que a gente quer orar, tem momentos que a gente quer adorar o Senhor. Não, querido, a gente não pode se importar, não, mas ficar isso é pecado, não. Tem momentos assim que nós estamos lá embaixo e só a misericórdia do Senhor. Mas, olha, ela permanecia junto à entrada do túmulo, permanecer no túmulo, junto à entrada, permanecer próximo àquilo ali, um cenário de morte. Túmulo não cheira vida, túmulo cheira morte. Fim da linha, não tem como mais. Mas ela permanecia, ela permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. E olha só, que coisa linda. Enquanto chorava,
em muitos momentos, ele é importante demais. Choro de alegria, choro de emoção, choro de felicidade, choro de prazer, choro de angústia, choro de medo. Essa palavra poderia ter passado direto. O escritor, mas teve o capricho. O Espírito Santo de Deus foi detalhista. Olha, enquanto chorava, e aí a gente lembra daquele versículo quando a gente fala do choro, que a gente conhece. O choro dura, ele pode durar uma noite, mas a alegria. A Maria não queria nem saber, ela estava chorando, chorando muito, porque perdeu o seu filho amado. E aqui o texto vai novamente trazer a palavra chorar. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Será que ela estava com uma expectativa de que ali ela não estava enxergando direito e Jesus estava ali? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Deu para entender? Quando ela chorou e olhou lá para dentro, ela viu na cabeceira um anjo sentado, nos pés, lá na outra ponta, um outro anjo sentado. Ali a gente entende que o Senhor está, Ele é o alfa e o ômega. Ali a gente entende que Ele está no começo e no fim. Ali a gente entende que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus estava ali naquela situação, o corpo dele morreu. Versículo 13. Então, eles perguntaram: mulher, por que choras? Esses anjos, eu vou te falar uma coisa, eles são engraçadinhos mesmo, esses anjos. Os anjos do Senhor. Quando a gente ora assim: Senhor, meu filho vai passar por uma cirurgia amanhã, enquanto amanhã, que os anjos possam estar naquele lugar, toque na mão dos médicos, do anestesista, da recepção até o dia da alta, Senhor. Assuma o controle. Aquele ambiente de morte seja trocado pelo ambiente de vida. Que os teus anjos estejam naquele lugar. Esses mesmos anjos aqui. E a gente tem tido resultados disso, né? Mandadores aqui, com glória. Nós oramos pela manhã. A nossa irmã que vai operar dia 9. Aquela irmãzinha que teve hoje pela manhã, a irmã Sônia, me parece, vai operar dia 9. Tivemos aqui o testemunho assim, da nossa irmã Luzia, que está caminhando conosco, né? E eu falei hoje pela manhã, quem já teve conhecimento de situação de pessoas que morreu e ressuscitou? Ela levantou a mão. Eu falei: irmã, a senhora conhece alguém da sua família? Algum parente seu? Não, pastor, eu morri. Me deu, sabe, bateu um gelo aqui dentro. Eu falei: Senhor, meu Deus, foi difícil, para mim era: não, um vizinho meu, eu já, né, a gente, quando a gente vai de cara com a pessoa que um dia morreu e ressuscitou, ela falou que a aparelhagem parou, zerou tudo. Aquele, qual é o nome daquele aparelho? Tipo elétrico, né? Que marca, que você entra numa UTI, nesse lugar que apito para todo lado, a gente fica, aquele som já te deixa agoniado, não é? Angustiado. E diz ela que ela morreu literalmente, e os médicos estavam ligando para os familiares, já para tratar do sepultamento, quando de repente voltou. Deus enviou uma enfermeira, a enfermeira passou ali e Deus tocou, ela começou a fazer um procedimento. De repente o coração estava. Quando daí isso acabou, né? É isso mesmo? Aquele desenho reto. De repente começou a bater de novo. Ela não, e chama todo mundo correndo.
cancela a ligação, desliga o telefone e corre para cá, corre para cá. Hoje ela estava aqui, pastor, eu vivi isso. Eu morri, mas o Senhor me ressuscitou. Irmãos, Ana estava morta, o Senhor ressuscitou. Né, quase, né, irmãos? Morta assim no jeito de falar, né, mas quase. Eu dei o exemplo aqui da pastora Cassiane, que todo mundo conhece. Com muito louvor. Eu não cantaria esse louvor nunca se estivesse morta. Então ela tem muitos motivos para aclamar o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor ressuscitou, tirou ela da morte, da cova. Então, queridos, aqueles anjos perguntam a Maria: por que choras? Que notícia você leu no Instagram, no YouTube? Que mensagem você recebeu no teu WhatsApp, Maria? E ela lhe respondeu: não, nada disso. É porque levaram o meu Senhor. E quando ela falou levaram o meu Senhor, levaram o corpo do meu Senhor. Ela pensando, não, levaram o meu Senhor, levaram, eu não sei onde colocaram. Só Jesus já estava vivo. E ela sem entender, levaram o meu Senhor. E não sei onde o puseram. Versículo 14. Tendo dito isto, às vezes nós não sabemos o que temos que fazer. E o Senhor precisa ouvir isso de você. Senhor, até aqui eu não sabia o que eu estava fazendo, mas daqui para frente eu não sei. E agora, o que eu vou fazer? Maria passou por isso. Eu não sei onde puseram. Eu estou perdido, eu queria ver meu filho de perto. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Que cena, que cena maravilhosa. Mas olha aqui um detalhe no texto. Mas, lê comigo. Mas não reconheceu que era Jesus, seu filho. Ela estava com a imagem de um Jesus todo ensanguentado, todo desfigurado, que ela queria talvez abraçar pela última vez ali, e ela foi naquele lugar e só viu os panos de canto. Jesus não estava mais aqui, eu não sei onde puseram, eu queria só dar o meu último abraço, talvez, o último beijo. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Aleluia. Jesus está em pé nesse lugar aqui, nessa noite. Glória a Deus. Clame por Ele. Jesus que está curando as dores nessa hora da pneumonia, Ele está aqui em pé. Jesus que está operando na vida de cada pessoa aqui, nessa noite, nesses pedidos de oração, Ele está de pé. Aleluia, Pé é uma postura de autoridade. Ele está de pé para determinar o fim, proveitoso de todas as coisas. Aleluia. E aí Jesus vai perguntar, Jesus também, eu vou falar uma coisa, como aqueles os anjos: mulher, por que choras? A pessoa está chorando, agoniada, atribulada. Por que você está chorando? Aí chega o outro: por que você está chorando? Chega mais um: por que você está chorando? A ponto daquela pessoa sair da linha. Sabe por que eu estou chorando? Ele vai começar a gritar por causa disso. Nós fazemos isso, não é, querido? Às vezes falta sensibilidade. Senhor, essa mulher está chorando. Senhor, esse pai está chorando. Essa mãe está chorando. Não sei porquê. Olha, o Senhor sabe. Arruma essa situação, Senhor. Controla tudo como o Senhor é o controlador das nossas vidas. O que precisa ser somado, some, Senhor. Mas arranque o choro. Arranque esse choro da face do meu irmão, da minha irmã.
Dê, Senhor, no nome de Jesus, a cura. Oh Deus, faça isso, Pai. Faça isso. Faça isso. No nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor quer ouvir. E Ele quer ver o teu choro. Alguém está falando assim: homem não chora. Homem não chora. Ele é com José. José, quando José chega em casa, ele é o sorriso em pessoa. Mas quando chega em casa, ele sozinho, em travesseiro, o quarto de guerra dele, o quarto de guerra da irmã Núbia, da irmã Jeremá, da irmã Osana, o nosso cantinho de clamor. Nós choramos, querido. Preparamos o painel ali, ó. Essa é a pessoa por quem Jesus derramou o seu sangue. E quando você olha ali, para você ver quem é a pessoa por quem Jesus derramou o seu sangue. E para ele derramar o seu sangue, alguém chorou. Alguém chorou. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Mulher, por que choras? A quem procuras, versículo 15. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me, onde o puseste? E eu o levarei. Disse Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico. Quem sabe hebraico aqui? E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Eu sei só essa palavra em hebraico. Sabe mais algum, Ricardo? Já na fera, né? Que quer dizer mestre. Rabone, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. É mais fácil mestre, né? Mas você diria dizer onde? Rabone! Que isso, irmão, tá chique. Olha, tá chique. Que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Agora eu vou começar a pregação. Ao cair da tarde, você viu que eu estou só lendo o texto. Ao cair da tarde, versículo 19, daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Quem estavam trancados? Quem? Homens de fé, homens valorosos, homens fortes, homens corajosos, homens que estarão no mutirão. Eles estavam trancados com medo dos judeus. Veio Jesus, pediu para entrar naquele lugar. Está escrito isso aí? Não. Veio Jesus, pôs no meio deles. Ele disse: aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos, aquilo que Maria Madalena precisava. Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a Maria, aqueles discípulos onde estavam ali, que viram aquela cena crucial da morte de Jesus. O que faltava em todo aquele momento era a ausência de paz. O que mais tinha naquele cenário era a ausência de vida e a ausência de paz. Concorda comigo?
lugar, o tema vai dizer aqui na minha Bíblia, está escrito assim: Jesus, ele aparece aos discípulos. Jesus veio e se pôs no meio dele e disse: paz seja convosco. Jesus sabe que eles precisavam de paz. Jesus sabia que eles estavam com medo, porque eles andaram com Jesus todos aqueles anos. Os 3 anos de ministério de Jesus, eles conheciam Jesus indo e vindo, conheciam a voz de Jesus, sabiam quando Jesus estava triste, quando estava alegre, quando estava brincando, quando estava zangado, quando estava chorando, quando estava angustiado, quando estava operando milagres, quando estava abrindo o mar, quando estava ressuscitando o morto. Eles conheciam tudo. Mas eles estavam com medo. Você já ficou com medo assim? Já ficou com medo? Eu já. Todo mundo aqui acho que já ficou com medo, né? Medo de morrer, medo de alguma coisa acontecer, medo de agora, e agora? Eles estavam com medo. E quem sabe eles estavam ali tratando de assuntos de agora, no dia de amanhã. Se fizeram isso com Jesus, e nós? Alguém que vai ser o próximo deve ficar ali trancados com medo. Trancados com medo. E dizendo-lhe isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E falou, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus falou, ele se chegou no local e falou assim: paz seja convosco. Mostrou as mãos e o lado perfurado da lança. Eles se alegraram. Eles se alegraram sobre modo ao verem o Senhor. Se alegre por receber o Senhor na sua vida. Se alegre. Nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus presente. O nosso Deus não chega atrasado. O nosso Deus não muda. O nosso Deus não mente. O nosso Deus, ele é tremendo. Aleluia. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, diga amém. Recebei o Espírito Santo. Jesus foi ali para uma missão, para encorajar aqueles homens. Aqui é uma mensagem de autoestima, de autoajuda, sobre a mais poderosa de todas. Jesus trouxe para aqueles homens: Pai, seja convosco, sou eu, Jesus, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ele vai continuar falando. Ora, no versículo 24: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio naquele lugar. O Tomé não estava. E olha que aconteceu algo sobrenatural. Olha que aconteceu coisas maravilhosas, né? Jesus se pôs no meio deles, mostrou as mãos, o lado, falou: Pai, seja convosco, recebeu o Espírito Santo. Mas Tomé não estava naquele lugar. Não sei onde Tomé estava. Talvez estava passeando. Inverno, não sei, mas ele não estava. Fala-se comigo: Tomé não estava na posição. Eu preciso estar na posição. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos de seus discípulos, os discípulos de Jesus,
E Tomé com eles. Agora Tomé estava. Era a chance que Jesus queria. Tomé estava naquele lugar. Naquele momento estava toda a igreja completa. Jesus falou: é agora. É agora. Estando as portas trancadas. Que detalhe glorioso. Estando as portas trancadas. Não tem como ninguém entrar com as portas trancadas. Tem ou não tem? Tem. Não tem. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e falou de novo: paz seja convosco. Olha, uma semana que Jesus falou aqui, ele profetizou o Espírito Santo. O Senhor ele volta outro dia depois e fala a mesma coisa: paz seja convosco. E logo disse a Tomé. Ele foi direto com Tomé. Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe quando nós duvidamos dele. Ele sabe quando nós oramos sem fé. Ele sabe quando nós não queremos fazer a obra dele. Ele sabe quando nós estamos querendo chutar o balde. Ele sabe quando nós estamos bem perto dele. Quando nós queremos o Espírito Santo. Ele sabe de tudo na nossa vida. Glória a Deus. Ele é o próprio raio-x da nossa vida. Não tem como se esconder. Se eu subo mais alto, lá está. Se eu vou mais profundo, lá o Senhor está. Se eu vou na caverna, o Senhor lá também está. Não tem como se esconder. E Tomé agora estava ali todo pomposo naquele lugar. Os discípulos contando para ele uma historinha. E ele não acredita. Vocês são historiadores. Não acredito em vocês. Vocês comeram uma feijoada, não fez mal para vocês. Estão aí pensando, tendo visão. Jesus chega novamente naquele lugar e fala: Tomé. Jesus já te chamou pelo nome. Já te chamou pelo nome. Tomé. Ele não falou assim: por que você duvidou, cara? Ele sabia o que ele tinha feito, o que estava no coração do Tomé. E ele falou assim: Tomé, põe aqui. O que está escrito? Coloca o teu dedo. Aí tem uma outra versão. Está escrito aqui: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, a tua mão, e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Quantos de nós não temos vivido momentos de incredulidade? Mas deixa eu te falar o que Jesus ressuscitou para nós crermos nessa verdade até que Ele volte. Se alguém disser: mas você segue esse Deus que ressuscitou, mas olha como está a sua vida, não se importe para isso. Ele está no controle da minha vida. Se Ele quiser mudar, Ele vai mudar. Se Ele não quiser, Ele não vai mudar. Ele é Deus. Eu já contei aqui um testemunho daquele cantor Marçal, Danilo Marçal. É Danilo? Delilo. Esses nomes me arrebentam. Delilo Marçal. A mãe dele, pastora. Acabou um culto de domingo de manhã, eu acho. Acabou, saiu, trancou a igreja. Quando estava na calçada, atravessa o sujeito do outro lado da rua, com um pedaço de pau, e assassina aquela mulher na frente da igreja, depois de um culto maravilhoso. Que Deus é esse que não poupou a vida daquela irmã pastora? É o mesmo Deus que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos purificar, nos santificar. É o mesmo Deus que botou Abraão à prova de Isaac, lembra?
eu quero um filho, Deus deu um filho agora, eu quero ver se ele tem capacidade de abrir mão da promessa. Ah, Senhor, mas eu creio até a promessa chegar, mas agora abrir mão da promessa, Senhor, eu esperei tanto tempo. Abrir mão da promessa. Abraão, pega o seu filho Isaac, vai lá para o monte, sacrifica ele lá, prepara tudo para montar. Que difícil ainda viu. Vai, Abraão, com Isaac, caminha até o monte, olhar. E agora? Isaac sem entender nada, carregando a lenha. Vai, cadê o cordeiro? O Senhor falou que vai haver um sacrifício ao Senhor. O que ele fala? Deus proverá. Ah, que palavra é essa? Deus proverá. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas desde aquele dia que ele derramou o sangue dele todo naquela cruz, é para que você viva esse Deus proverá na sua vida. Eu não sei o que você precisa, mas Deus proverá. Abraão coloca ali o seu filho Isaac, amarra, e quando ele prepara, o Senhor ele brada. Aquele falou: Tomé, coloca a mão aqui, Tomé. Ele falou: Abraão, não faça isso. Eu sei que você não é um incrédulo, eu sei que você é crente de verdade. Desamarra o menino, volta para sua casa, conte o que aconteceu. Aqui ele falou: Tomé, coloca a mão aqui, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora é fácil, né? Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, 28 e versículo 29, para terminar. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Por isso podemos ver amanhã. Nós somos bem-aventurados, filhos. Não vimos Jesus ainda. Não vimos Jesus ainda. Aquele desenho pintado nos quadros, que o artista, por maior inspiração que ele possa arrancar da sua alma, ele não vai conseguir se aproximar de como é a face de Jesus. E ele vem com essa palavra dura: Tomé, porque me viste, porque está me vendo agora, você está crendo? Bem-aventurados, ou seja, felizes, alegres, abençoados são os que não viram, mas creram. Vamos ficar de pé aqui. Esse texto está encerrando aqui para dizer, eu quero dizer para você, e o texto confirma que você é um bem-aventurado. E ainda mais, você é uma bem-aventurada, porque nós não vimos ainda o Senhor Jesus, mas nós cremos nele, cremos que ele está vivo, cremos que ele é o mestre dos mestres, cremos que ele é aquele que abre a porta de emprego, ele é aquele que tira toda a amargura do nosso coração, ele é aquele que troca toda a ansiedade por esperança. Ele é aquele que restaura, ele é aquele que se coloca na frente de toda a batalha. Ele é Jesus, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Eu queria orar por você, queria cantar um louvor no final. Eu não sei que louvor eu canto. Eu não sei que louvor eu canto. Estou pensando aqui, alguém me ajude aí. Enquanto estou orando. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Porque nós estamos vivendo hoje o terceiro dia da Semana Santa, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia do começo, o dia do começo, o dia onde começou todas as coisas. Nós queremos, Pai, declarar o nosso muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas.
Não permita, Senhor, nós caminharmos como Tomé caminhou, e nem como os discípulos caminharam com medo, diante de situações complicadas da nossa vida. Ou nós cremos no Senhor, está vivo, ou não cremos no Senhor. O cantor Nelino Marçal teve que continuar cantando: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Muito obrigado, Senhor. Fala aí para o seu vizinho. Fala para os seus irmãos, o rei é exaltado. Fala aí para o seu irmão: Rei dos Reis, Ele é exaltado. Exalte as suas palmas. Exalte as suas palmas ao Senhor. Exalte. Bem bonito. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar a Geração Vida. Nós estamos aqui orando, porque vocês têm uma missão agora importantíssima. Toda Geração Vida. Como nós fizemos pela manhã, estaremos fazendo agora novamente. Né? Eu vou pedir ajuda aí dos diáconos, obreiros, para ficar aí ajudando. Tá bom? Diácono José, Diácono Leandro, os obreiros, por favor, ficarei sempre na expectativa para nós estarmos com Geração Vida. Eles estarão evangelizando, amém, queridos? Enquanto nós estivermos aqui, eles vão evangelizar aqui na porta da igreja. Então nós vamos orar. Senta seus irmãos para cá. Vamos cobrir os filhos com o sangue do Cordeiro. Senhor, nós queremos te agradecer, porque aqui está esse batalhão, essa Geração Vida, que vai agora no terreno do inimigo, vai declarar que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar para salvar aqueles que creem. O batizado será salvo. Pai, eu quero abençoar a vida desses soldados de Cristo, abençoando a vida deles, Senhor, no início desse evangelismo. Eu quero em especial orar pela vida da Júlia, Senhor, que o Senhor venha terminar a obra de cura e restauração da saúde da tua filha. Teve uma semana difícil, complicada, mas não duvidamos da tua presença. Em todos os momentos o Senhor estava lá. Pai, então cure a Júlia por completo. Cure a cada uma dessas crianças que tiverem aqui por algum momento de dificuldade. Pai, estamos nos levando da Zoe. Pai, está agora com a pneumonia, está em casa com a sua mãe, Senhor, está se tratando. Que o Senhor possa ir como médico dos médicos tocar, Senhor, naqueles pulmões, limpar aqueles pulmões, mesmo que os medicamentos entrem na corrente sanguínea, Senhor, vai dar o Senhor que vai receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós profetizamos a cura da Zoe agora, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar lá naquele local, Senhor. Nós repreendemos qualquer ação do inferno que possa estar naquele lugar, naquela casa, naquele ambiente, que seja trocado pela presença do Espírito Santo do Senhor. E que o Senhor entre naquele lugar agora e faça um mover, Senhor, sobrenatural, levando paz naquele lugar, levando cura para as Zoe, tranquilizando o coração do Danilo, Senhor, de todos os familiares. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. A Darcy está fazendo um ano hoje, foi ontem hoje, está ficando mais experiente, né? Quantos anos? Não fala, 5 aninhos só, 9, né? Vamos orar. Aqui está a Darcy, Senhor. Pai, uma mulher de Deus, e nós nos alegramos em ver que ela está no teu altar, Senhor. Poderia estar em tantos outros lugares, mas escolheu estar na tua casa. Pai, a sua irmãzinha está em casa, com pneumonia, mas ela está na tua casa. Quem sabe nesse coração pedindo pela cura da irmã. O Senhor, como médico dos médicos, pode ir naquele lugar.
Abençoando o Zoe, abençoando o Senhor a Daça nesse aniversário. Nós estamos, Senhor, profetizando cura na vida da Zoe. Pai, que a Daça possa ter muitos anos de vida, guiados pelo Senhor, tratada pelo Espírito Santo de Deus. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Para você, muita felicidade, muitos anos de vida. Para você, essa muita felicidade, muitos anos de vida. Amém. Parabéns. A Deus te abençoe. Receba essa palavra de vida. Não é palavra de morte. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Quem sabe você entrou aqui hoje com sonhos amortecidos, com projetos amortecidos. O Senhor manda te dizer nessa noite: coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor os seus projetos, a sua vida e toda ela. O Senhor ele vai fazer mudanças. O Senhor ele vai restaurar. O Senhor ele vai juntar. O Senhor ele vai edificar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse culto, Senhor. Esse culto de louvor e adoração que nós estamos aqui, Senhor, te oferecendo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada detalhe desse culto da noite. Senhor, receba como um cheiro suave até as tuas narinas, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor enviou, teu Filho Jesus, para morrer por nós, Senhor, para perdoar os nossos pecados. Agora leva-nos em paz. Aleluia. Conserva nossos nomes no livro da vida. Senhor. Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós estamos nessa caminhada, Senhor. Conserva nossos passos nesses caminhos, Senhor. Os teus santos caminhos. Nos dê uma noite abençoada no nome de Jesus. Nos dê, Senhor, uma noite de vitória. Uma semana, Senhor, de conquistas. Uma semana, Senhor, onde nossos sonhos sejam realizados, Senhor. Sejam visitados por Ti. Muito obrigado, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor. Leva-nos em paz para nossos lares, nos guardando de todo mal. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e amém. E a igreja da live, Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Vão em paz, queridos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia.